Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Meus irmãos, é um privilégio muito grande a gente poder estar reunido para estudar a palavra de Deus. E Mulher Esperança já cresceu, e vai crescer muito mais. Nós queremos ter aqui esse templo cheio todas as sextas-feiras. Vamos trabalhar para isso, vamos orar. Você que está nos assistindo, divulgue também. E quando esse trabalho foi criado, ele foi criado justamente para trazer esperança. Por isso que ele se chama Mulher Esperança. E hoje eu quero compartilhar com vocês, abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós leremos versos de 3 a 12. Primeira epístola de Pedro, versos de 3 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Leiam comigo verso 6 e diante juntos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se o seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Amém. Nada pode destruir a esperança do crente, do cristão. E nós vivemos em esperança. A esperança não é um sentimento. A esperança é o nosso estilo de vida. O profeta Zacarias diz que nós, povo de Deus, somos escravos da esperança. Escravos, prisioneiros da esperança. E nesse tempo confuso que a gente está vivendo, onde parece que o mal está prevalecendo sobre o bem e que a mentira vai vencer a verdade, nós precisamos, como crentes, entender essa doutrina maravilhosa, a doutrina da esperança. E eu queria, à luz desse texto, dividir aqui esse texto em 3 partes. Primeiro, nós nascemos para a esperança. Ou seja, nós somos filhos da esperança. Segundo, nós somos protegidos por Deus para não perdermos essa esperança.
E terceiro, nós precisamos viver em esperança. Então veja no texto, eu quero que você leia comigo, por favor, o versículo 3. O versículo 3, o que é que diz aí? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção, esse versículo é muito importante, porque esse versículo nos diz que Deus Pai, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, se eu sou crente, se você é crente, se você é uma nova criatura, se você é uma pessoa regenerada, o propósito de Deus ao nos regenerar é para que nós tenhamos uma viva esperança. E o que significa essa palavra, esse adjetivo vivo, viva esperança? O que é isso? O significado dessa palavra é muito bela, para dar argumentos assim, teológicos, fundamentais, para que eu não entre em crise de esperança. Presta atenção, porque essa palavra viva esperança é o objetivo da nossa regeneração. E a palavra aqui, vivo, significa algo pessoal, vivo e ativo, que aguarda com paciência e disciplina a revelação de Jesus Cristo. A palavra viva esperança significa que a esperança não pode ser assassinada, morta. Viva aqui significa eterna esperança. Eterna esperança. Então eu e você, como crentes, fomos regenerados por Deus para uma viva esperança. Amém? Diz aí, eu fui regenerado para uma viva esperança. E essa esperança, ela vem acompanhada de uma herança. E diz o texto, se você observou bem aqui, você vai observar que a base, a garantia que essa esperança não vai morrer é a ressurreição de Jesus Cristo. Veja no texto, a beleza do que Pedro está colocando aqui, que Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se é possível anular a ressurreição de Cristo, é possível destruir a nossa esperança. Então a nossa esperança se fundamenta naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. E veja que essa esperança vem acompanhada dessa herança maravilhosa. Veja aí, né? No texto, claramente, ele diz assim, versículo 4, lê comigo. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja as características desta esperança. Ela é uma esperança incorruptível, sem mácula, inacessível, que não pode perecer, e ela está reservada nos céus para nós. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo. Tudo isso porque na regeneração Deus colocou em mim e em você essa viva esperança. Eu acho isso maravilhoso, porque a herança aqui, ela é incorruptível, ou algo que não perece, não apodrece, não se deteriora. Ela é imaculável, puríssima, absolutamente limpa, isenta de sujeira ou contaminação. Ela é imarcessível,
algo que não murcha, não se desvanece e jamais poderá ser extinta. Pessoal, pastor, o que vai ser nós nesse ano 2023? Mudou o governo, mudou isso. Meu irmão, a nossa esperança não está em governo. A nossa esperança está em Deus. O mundo pode estar em processo de autodestruição, mas o povo de Deus é o povo da esperança. É o povo que foi regenerado por Deus para viver em esperança. Mas em segundo lugar, veja no versículo 5, porque se nos versos 3 e 4, nós temos aí a verdade absoluta de que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Em segundo lugar, do versículo 5, leia comigo o versículo 5, por favor, o que é que diz? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Presta atenção. Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, até nós completarmos a nossa carreira e até nós recebermos a nossa herança. Veja aí, como nós somos guardados? Somos guardados pelo poder de Deus através da fé. Então preste atenção, meu irmão. Você jamais poderá perder a sua salvação, a sua herança, a sua regeneração. E consequentemente você não pode perder a esperança. Deus protege a gente, Deus guarda a gente. A palavra-chave desse versículo é a palavra guardados. E essa palavra guardados indica uma proteção militar, constante e infalível. Sabia disso? Que eu e você, no meio desse mundo difícil, complicado, nós somos guardados por Deus. A nossa esperança está guardada por Ele, protegida por Ele. Primeira João 5,18 diz assim: todo aquele que nasceu de Deus recebe a sua proteção. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Então veja bem, você não somente nasceu para a esperança, mas você também está protegido por Deus, pelo poder de Deus, pela fé, para você não perder essa esperança. Mas o complicado está nos versos de 6 a 9. Porque o que destrói a esperança? Sofrimento, não é isso? Doenças, provações. E aí Pedro vai nos ensinar que eu e você, que nascemos para a esperança, que somos protegidos na esperança, nós precisamos viver em meio às lutas desta vida com esperança. Lê comigo esse versículo aqui, é um versículo riquíssimo, versículo 6. Vamos ler juntos? O que é que diz? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias o quê? Provações. Preste atenção que esse versículo tem muita coisa para nos ensinar. Pelo menos 5 coisas bem interessantes. Primeiro, as provações são o quê? Variadas. Veja o termo aí. Várias, o quê? Provações. Significa todo tipo de provação. Provação com pessoas, provação com acontecimentos imprevistos, provações com doenças, provações com tentações espirituais,
Provações na igreja, provações do trabalho, provações em casa, provações vêm sobre nós de todo tipo. Mas veja, várias provações variadas, mas provações passageiras. As provações são presentes e passageiras. No presente, por breve tempo. Então, gente, presta atenção. O que seria 80, 90 anos de provações se você vai viver eternamente no céu? Hein? O que é o tempo de vida aqui, comparado com o céu? Comparado com a herança eterna? E é tão interessante isso, porque as provações, elas fazem parte da vida. E enquanto estivermos aqui, seremos provados. Eu gosto de dizer uma frase, já repeti várias vezes aqui: o cristão está entrando em provação, em meio à provação, saindo da provação para entrar noutra. A gente vive provado. Deus alivia aqui, mas aperta ali. Significa que em nenhum momento da minha vida, da sua vida, nós deixaremos de ser o quê? Provados por Deus. Porque as provações, elas são variadas, são passageiras. Mas veja o que Pedro diz, gente: nisso exultais, embora no presente, se necessário. Ou seja, as provações, elas são necessárias. Deus é quem sabe e quem define quais as provações precisamos enfrentar na nossa vida. Elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas em quarto lugar, as provações, elas entristecem. Veja aí no versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristados. Ninguém aqui é masoquista. Eu estou passando por provação, vou ficar rindo, satisfeito, alegre. Não é assim não que ele está dizendo. Ele está dizendo que as provações, elas trazem tristeza, trazem choro, trazem sofrimento. Porque nós não somos de ferro, nós não somos super crentes. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, somos barro. Mas aí, irmãos, o que eu gosto desse texto é que as provações, elas são pedagógicas. Elas são variadas, elas são passageiras, elas são necessárias, elas entristecem, mas elas são pedagógicas. Veja no versículo 7 para mim. Lê o versículo 7 aí. Vamos lá? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 4 coisas aqui interessantes nesse versículo. Primeiro, é que Deus usa a provação para testar a autenticidade da nossa fé. Se você e eu não fôssemos provados por Deus, a nossa fé não cresceria. Nós não teríamos um amadurecimento espiritual. Segundo, Deus usa a provação para aumentar o nosso amor por Jesus. Está aí no texto. Quando a gente é provado, o amor por Jesus cresce. Às vezes a provação vem justamente para tirar o nosso amor de pessoas, de coisas, para destruir os ídolos do nosso coração e gerar novamente aquele amor incondicional por Jesus. Ele usa a provação para que nós confiemos mais em Cristo. Veja no versículo 8.
a quem não havendo visto a mais, do qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, o crente vive pela fé, e a sua fé se fundamenta no invisível. Ainda que nós não o vejamos, mas nós o amamos. Em outras palavras, nós vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos. A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Amém? Mas o que eu gosto desse texto é que Deus usa a provação para produzir alegria no nosso coração. É interessante isso, porque veja no versículo 8, mas crendo, exultais com alegria o quê? Indizível. O que é uma alegria indizível? É uma alegria que você não pode dizer, descrever, expressar. Ou seja, você está lá e mas o que é essa? Eu não sei dizer. É uma alegria o quê? Indizível. Indizível. E é tão bonito isso, porque a razão desta alegria é que já nesta vida obtemos o objetivo da nossa fé. Qual é o objetivo da nossa fé? A nossa salvação por intermédio de Jesus Cristo. Hoje, pela fé, eu e você já estamos o quê? Salvos. Eu não serei salvo, eu já estou salvo. E se eu estou salvo, eu nasci para a esperança. Se eu estou salvo, eu sou protegido para viver em esperança. E eu tenho que aprender, mesmo em meio às lutas e às provações e os sofrimentos, entender que essas provações, que esses sofrimentos são variados, são passageiros, são necessários, entristecem, são pedagógicos, mas acima de tudo, nós temos que viver em alegria indizível, cheia de glória. Talvez, e o pressentimento que eu tenho, é de que nós estamos vivendo um tempo de muito pessimismo, de muita falta de esperança. E nós, como crentes, irmãos, que aprendemos essas verdades tão profundas e tão necessárias para a gente viver nesse mundo. Somente a igreja, somente o crente tem uma palavra de esperança para este mundo. Somente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é a boa nova de grande alegria. Então levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não está na Bíblia, mas vamos para frente. Vamos para frente. Expulse o medo do seu coração, a tristeza do seu coração. Enquanto nós estivermos aqui, se necessário, e Deus é que sabe o que é necessário que eu passe e que você passe, mas nada disso vai tirar a sua herança, a sua esperança. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Alguma irmã aqui hoje, irmão que está aqui conosco, você que está nos assistindo, está precisando de uma dose de esperança? Quem está, levanta a mão. É todo mundo. É todo mundo. Estude essa carta de Pedro. Ela foi escrita para trazer esperança para mim e para você. E essas verdades que eu coloquei para você aqui hoje, elas são fundamentais para a gente viver com esperança. Escute menos os jornais, assista menos televisão, saia das redes sociais e vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia.
Vamos orar? Põe a mão no coração assim. No coração. Senhor Deus, o nosso coração é teu. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança. E nós queremos, ó Deus, nessa tarde, pedir que o Senhor tire toda a tristeza, toda a desesperança, todo o pessimismo que tem muitas vezes nos trazido tristeza, nos trazido dor, colocando dentro de nós a apatia, o desespero, a tristeza, a falta de perspectiva, Senhor. Pai querido, nós nascemos, nós somos filhos da esperança, e a nossa esperança está no Senhor, e a nossa esperança é o Senhor, e essa esperança, ela é indestrutível, ninguém, nada, poderá destruir essa esperança do nosso coração. Consola a tua igreja, consola o teu povo nesse dia, e que possamos trabalhar, que possamos cumprir as nossas obrigações, mas com o coração e com a mente cheias de esperança. Leva o teu povo em paz para casa, dá no restante de dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a esperança, o consolo do Divino Espírito Santo esteja em cada um aqui, em cada família aqui representada, sobre a família de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.